Organização das Nações Unidas divulgou dados que indicam a redução de contaminações de crianças com o vírus HIV. Em Itajaí, essa tendência também ocorre, mas em outras faixas etárias, a situação ainda preocupa. Desde 2007, apenas um caso de criança soropositivo foi registrado na cidade. Atualmente, 120 delas recebem acompanhamento de 0 a 1 ano e 8 meses. São crianças que ainda no ventre começaram a ser tratadas com coquetel. Os programas de prevenção e combate têm surtido efeito para este grupo. Nos últimos anos, em função do protocolo ACTG, que dá a possibilidade da gestante ser bem cuidada, ter um diagnóstico precoce, usar a medicação corretamente, fazer o segmento clínico e laboratorial dessa gestante em favor dessa criança que está por vir, ela reduz muito a possibilidade de contaminar a criança com o vírus HIV. Imagina que uma gestante, não sabendo de nenhum cuidado, ela teria a possibilidade de infecção de 20%. Mas uma gestante, sabendo de todos os cuidados que deve adotar e tomar a medicação, ela baixaria isso para uma porcentagem menor de que 1%. Itajaí já foi considerada em outros anos a cidade com maior número de registros de pessoas infectadas no país. De 2001 para 2011, houve um acréscimo em todo o Brasil e por aqui não é diferente. Em âmbito nacional, em 10 anos, de 530 mil pessoas com HIV, o número passou para 660 mil. O reflexo dessa tendência também ocorre em Itajaí e evitar o contágio é fácil e acessível, mas os descuidos são os principais fatores. Hoje nós temos em acompanhamento, ali no CERED, que é o Centro de Referências de Doenças Infecciosas, mais ou menos um quantitativo de 1.800 pessoas que tomam os antirretrovirais, que são acompanhados ali clinicamente e fazem segmento clínico do HIV. Então, assim, a exemplo do país, ele segue uma tendência de aumento. E por que esse aumento? Porque os estudos e as pesquisas comportamentais nos dizem que as pessoas estão usando menos o preservativo em todas as faixas etárias. Uma das armas contra o HIV seria o uso do preservativo, que é disponibilizado gratuitamente. Os grupos considerados de vulnerabilidade, como profissionais do sexo e homossexuais, vêm apresentando quedas na contaminação, inclusive aqui na cidade. Entre homens e mulheres, eles aparecem entre os 61% dos infectados, contra 39%. Prevenir é sempre melhor do que remediar. E o incêndio em São Francisco do Sul, que começou às 11 horas da noite de terça-feira, começa a perder força. A fumaça tóxica chegou a atingir 13 bairros. Pelo menos 157 pessoas foram hospitalizadas depois de inalarem a fumaça. Um bombeiro que deu entrada no hospital na tarde de quarta-feira continua internado na UTI em estado grave. A Prefeitura de São Francisco do Sul informou ontem à tarde que pelo menos 50% da população dos 47.500 habitantes deixou a cidade depois do início do incêndio. Ainda de acordo com a Prefeitura, a empresa responsável pelo armazém onde ocorre a reação química que ocasiona a fumaça tóxica possui alvará de funcionamento. Todos os documentos estão em dia e o produto armazenado no local é legalizado. A presidente Dilma Rousseff pediu à Polícia Federal que investigue as causas do incêndio. E agora, ao vivo por telefone, nós vamos atualizar todas as informações direto de São Francisco do Sul com Bruno França, Relações Públicas da Prefeitura da cidade. Boa tarde, Bruno. Qual a situação neste momento em São Francisco do Sul? O incêndio foi totalmente controlado? Boa tarde, Luciana Leão. Boa tarde aos assinantes da Via Cabo, né? Nós falamos ao vivo aqui de São Francisco do Sul. E detalhando então as principais informações, hoje por volta das 6 horas e 8 minutos da manhã, nos foi informado aí de que estava 100% extinto o sinistro, ou seja, não havia mais fumaça e o Corpo de Bombeiros já pôde entrar normalmente no galpão da empresa Global Logística, situada aqui no bairro Paulas, cerca de 3 quilômetros do porto de São Francisco do Sul. Em função desta notícia, logicamente, se comemorou muito aqui na cidade, em função até de um verdadeiro caos que se tornou a cidade ontem à tarde.
por uma alteração do vento, várias pessoas acabaram deixando o município porque até então a fumaça está se dirigindo ao mar. E com a alteração do vento, acabou então se espalhando a fumaça por 12 bairros do município, ficando apenas a região das praias, que fica a cerca de 25 quilômetros do centro histórico, liberada para que as pessoas pudessem transitar normalmente sem as máscaras. Mesmo com as máscaras, a informação naquele momento, a Marinha, o Exército, eles entraram em várias residências e tiraram realmente as pessoas de dentro, em função de a gente estar vivenciando naquela hora, naquele momento, sem dúvida alguma, uma cena impressionante e preocupante realmente, até porque a gente sabia da gravidade, né, deste nitrato de amônia. Mas, enfim, a situação no momento, ela está 100% controlada lá no sinistro. O IGP, o Instituto Geral de Perícia, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Polícia Federal já estão no local fazendo toda o levantamento e a investigação relacionada à causa deste acidente. Nós temos aqui no município de Araquari cerca de 370 pessoas que estão abrigadas no Instituto Federal e também os órgãos competentes já estão tomando as providências para que essas pessoas possam retornar à sua casa. O Exército fez um novo cordão de isolamento, começando do epicentro, lá do foco, né, do galpão da empresa global. Então, as pessoas que moram a cerca de 400 metros da empresa ainda não podem retornar para as suas residências. Mantém-se ainda aqui o gabinete de crise, porque agora vem pós-desastre, né? Toda a orientação dos órgãos ambientais para poder saber se houve algum dano ao meio ambiente ou não. As primeiras informações que chegam para a gente aqui na Secretaria de Comunicação é que não houve dano maior ao meio ambiente, até porque dentro desses 2 milhões de litros de água que foram despejados durante toda a operação, que durou cerca de 57 horas aqui em São Francisco do Sul, essa água, boa parte dela evaporou, mas aquele 30% que ficou, cerca de 600 mil litros, foram retirados em piscinas criadas por lonas próximas à empresa, ao pátio da empresa, e caminhões de empresas especializadas recolheram toda essa água contaminada, armazenaram, logicamente, para fazer o descarte correto, e essa água, segundo as empresas, ela vai retornar ao meio ambiente 100% potável. Em relação ao retorno das pessoas que estão em outros municípios, como Araquari, Balneário Barra do Sul, também existem muitas pessoas na cidade de Joinville e de Araguá do Sul. A Polícia Rodoviária Federal está informando que as pessoas ainda tenham calma. Depois de um boletim que será divulgado a partir das 13 horas, depois de um levantamento da Defesa Civil, dos órgãos de saúde em relação às pessoas que deixaram as suas casas e ficaram com roupas expostas no varal, a própria limpeza dos vidros, enfim, tem que ter um certo cuidado para poder retirar este pó, né, que ainda permanece nas casas aqui em São Francisco do Sul. Então tem que ter todo um cuidado para poder retirar isso. A gente tem aqui boas notícias, né, em função do término da extinção desse sinistro lá na empresa global, e agora é mais um pós-desastre que fica mais fácil de organizar a situação, já que o principal problema que acontecia lá no galpão, sem dúvida alguma, foi suspenso e foi extinto. Entendi, Bruno. Então, situação voltando ao normal aí em São Francisco do Sul, mas durante esse período aí que o incêndio aconteceu, quase 160 pessoas precisaram de atendimento médico. Mas o caso mais grave é de um bombeiro voluntário que trabalhava no combate às chamas. Você tem informações sobre o estado de saúde de David Marcelino, de 59 anos? Segundo o último boletim médico, ainda o bombeiro inspira cuidados, né? Essa informação que nós temos
Em relação a 160 pessoas, eu confirmo que foram atendidas nos hospitais e unidades de pronto atendimento aqui no município de São Francisco do Sul, mas essas pessoas não tiveram aí algo mais grave, que precisaram ser internadas, enfim, elas foram atendidas e logo em seguida tiveram alta. Em relação ainda à questão de saúde, em função ontem desta fumaça ter se voltado para o centro da cidade, todos os pacientes do Hospital Municipal e Maternidade Nossa Senhora da Graça acabaram sendo deslocados e transferidos para hospitais próximos, na maioria das situações para o Hospital Municipal São José. O Hospital Municipal Nossa Senhora da Graça, toda a cidade já pode respirar de maneira bem tranquila, não tem mais nenhum tipo de vestígio de fumaça. Durante essa manhã o vento já espalhou e as atividades então começam a retornar e ser retomadas normalmente aqui no município de São Francisco. Bruno, então aproximadamente 50% da população que precisou deixar a cidade agora está voltando aí para suas casas, e a presidente Dilma Rousseff pediu que o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, investigue o caso. Já tem algum sinal de investigação ou de ajuda federal aí para o município? Sim, a Polícia Federal está aqui no município, né, junto com o Instituto Geral de Perícia, e eles já começaram a investigação. Uma fala muito importante do comandante do Corpo de Bombeiros, o Murilo, é que quando eles entraram, por exemplo, no escritório da empresa, todo o material foi recolhido, está armazenado, e também fotografias foram tiradas, aquelas possíveis do local. Então, a Polícia Federal já está fazendo esta investigação, Luciana Leão. Oi, Bruno? Oi. Bruno, agradeço pelas suas informações. Acho que você conseguiu esclarecer toda a situação que está acontecendo aí em São Francisco do Sul neste momento aqui aos nossos telespectadores. Então a situação está voltando ao normal aos poucos aí na cidade, o incêndio já controlado. Muito obrigada, Bruno, então, pelas suas informações aí direto de São Francisco do Sul. Luciana Leão, amigos da MCA, né? Muito obrigado por todas as informações. Sem dúvida alguma, é muito importante um veículo de comunicação aí que também está orientando pessoas em Itajaí, navegantes de Itapema, que estão possivelmente preocupadas com algum amigo ou com algum familiar que se encontra aqui em São Francisco do Sul. Nós podemos tranquilizá-los e dizer que a situação está voltando ao normal. Em relação só aos atendimentos, eu quero dizer que não houve, né, nenhum óbito e nenhum atendimento mais grave. Então, graças a Deus, ninguém perdeu a sua vida, e a gente, logicamente, espera que tudo possa voltar ao normal no decorrer do final de semana e também no início da próxima semana. Um grande abraço a todos e a gente continua à disposição aqui em São Francisco do Sul. Muito obrigada, Bruno, e uma boa tarde para você. A sexta-feira começou com sol em Itajaí e deve continuar assim até o fim do dia. A mínima é de 10 graus e a máxima de 22. Confira no mapa como fica a previsão para outras cidades de Santa Catarina. Na capital, Florianópolis, o dia também é de sol, com algumas nuvens, mas não deve chover. Mínima de 11 e máxima de 22 graus. Em Criciúma, a primeira sexta-feira da primavera é de sol com algumas nuvens. Mínima de 8 e máxima de 23. Em Blumenau, a previsão também indica tempo estável, com sol e algumas nuvens. A mínima prevista é de 9 graus e a máxima de 25. Em Chapecó, o sol também predomina, mínima de 10 e máxima de 25 graus. A gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com as últimas informações de Itajaí, do estado e do mundo. E também, Semana do Trânsito é prorrogada em Itajaí por mais 7 dias, em função das cheias que atrapalharam a realização de alguns eventos. Não saia daí que a gente volta já já.